Saindo da Praça Osório, nós cruzamos a rua Jesuíno Marcondes, que foi presidente da Câmara dos Vereadores de Curitiba por 2 vezes, um político de bastante destaque na história paranaense. E nós começamos agora a caminhar pela rua Comendador Araújo. Antônio Alves Araújo foi um dos barões da erva mate aqui no Paraná. Ele foi vice-presidente, vice-governador do estado do Paraná, vice-presidente da província na época, por 2 vezes. Foi presidente da Câmara dos Vereadores 2 vezes também. E uma figura de bastante destaque na política paranaense. Nós vamos percorrer essa rua aqui, porque é uma rua bastante histórica. E era junto com a rua 15 de Novembro, a Praça Osório e a Praça Tiradentes, que formam o núcleo central de povoamento aqui da cidade. Aproximando da Galeria Glaser, se fosse a pronúncia correta, em alemão, Glaser, que o pessoal normalmente chama. É uma galeria que existe em Curitiba há mais de 100 anos. O fundador dela é um alemão que nasceu na província de Boêmia. Se a gente fosse considerar hoje, Boêmia é parte da República Tcheca, então na verdade ele era um tcheco, não um alemão. Mas ele deu entrada no Paraná, se registrou como alemão, porque na época a República Tcheca não era um país independente, ela era parte do Império Austro-Húngaro. E então ele, na verdade, seria um austríaco, não um alemão. Então ele veio para cá no final do século XIX, por volta do ano 1880, fundou um armazém para vender coisinhas, ele falava armazém de secos e molhados. E ele se destacou muito, conseguiu bastante cliente, porque ele foi o primeiro a implementar o sistema de delivery aqui em Curitiba. Então ele pegava os produtos e entregava de bicicleta na casa dos clientes. E com o passar do tempo ele foi ganhando dinheiro e foi importando coisas da Europa para cá. Hoje, essa galeria, o forte dela é importar taças, material de vidro fino da República Tcheca, da Áustria e da Alemanha. Infelizmente está fechado hoje, né? Mas você pode entrar dentro dela e comprar normal. Ela funciona até hoje, tá? Não é apenas um museu, ela é uma galeria que realmente funciona. Galeria Glaser, a gente nas proximidades tem esse shopping Omar, mas até 1914 ele era a sede da Universidade Federal do Paraná. Em 1912, quando a Universidade Federal foi fundada, tinha os cursos de engenharia, direito, psicologia e farmácia. Porque os barões da erva mate, eles queriam que os filhos deles estudassem, e não queriam mandar os filhos deles estudar em São Paulo, em outros países, eles queriam que os filhos deles estudassem em Curitiba. Então todos eles se juntaram e levantaram a grana e fundaram a Universidade Federal do Paraná em 1912. E aí aqui, esse prédio aqui foi o prédio original da universidade. Em 1914, ela foi transferida para o local onde hoje nós temos o prédio histórico ali na Santos Andrade. Eles ficaram aqui durante 3 anos só para dar o tempo deles terminar os trabalhos lá. Assim que eles finalizaram o trabalho na Santos Andrade, daí o curso foi transferido, todos os cursos pioneiros, farmácia, direito, engenharia, odontologia, foram transferidos ali para o prédio da Santos Andrade. Hoje a Federal tem outros campos, tem ali outros campi, né? Que o plural de campus em latim é campus. Outros campos ali no Centro Politécnico, no Jardim das Américas, e
Ali próximo ao Hospital das Clínicas também tem outro centro dele. Mas o centro original deles era aqui na rua Comendador Araújo. Estamos caminhando pela Comendador Araújo e nós temos dois edifícios, um de frente para o outro, que são extremamente históricos. Os dois são tombados com patrimônio histórico da Prefeitura de Curitiba. O primeiro que nós temos aqui é a Sociedade Thalia, é o prédio histórico deles, a sede histórica deles. Hoje eles têm uma sede na praia, em Guaratuba, tem uma sede campestre na região de Porto Amazonas, e também, mas em 1900 e aqui nós temos a igreja presbiteriana. Aqui eles fundaram essa igreja aqui em 1894. A princípio vieram dois missionários do Rio de Janeiro, o Robert Lennington e o George Land. E eles começaram, até então, a religião oficial do Brasil era o catolicismo romano. Então, os protestantes os evangélicos não eram bem aceitos. Só a partir de 1891, com a proclamação da República, principalmente a proclamação foi em 1889, mas a primeira Constituição da República foi em 1891. E nessa Constituição o Estado brasileiro a religião oficial do Estado brasileiro deixou de ser o catolicismo e passou a ser o que eles chamam de Estado laico. Então, houve uma separação do Estado e da Igreja, e aí começou a se permitir liberdade religiosa para todos os grupos religiosos. E os primeiros grupos que chegaram foram os presbiterianos. Inicialmente eles chegaram no Rio de Janeiro, em 1850, e em 1885 eles se estabeleceram lá e começaram a mandar missionários aqui para Curitiba. A princípio os curitibanos não aceitaram muito bem, pouca gente se converteu ao presbiterianismo, mas com o passar do tempo o pessoal foi aceitando, e aí começaram a construir essa igreja. Eles demoraram 3 anos para construir a igreja porque teve a Revolução Federalista em 1893. Então, por causa disso, as obras tiveram que ser suspensas, os maragatos invadiram Curitiba, Vicente Machado fugiu e a cidade ficou caos. O Barão Cerro Azul teve que intervir para impedir que os maragatos saqueassem a cidade, quebrassem tudo, causassem muita violência na cidade, e por isso as obras da construção da igreja parou nesse período. Uma vez que os maragatos foram expulsos, as obras da igreja se retomaram e hoje ela é um patrimônio histórico da cidade de Curitiba. Atualmente eles estão fazendo uma obra de reforma para ampliar as instalações da igreja. Um fato curioso do prédio da igreja presbiteriana é essa torre. Você percebe que ela não é muito alta. E ela não é muito alta porque na época que foi construída, em 1893, acabou o dinheiro que o pessoal tinha levantado. Aí eles só subiram a torre até aquela altura. Com o passar do tempo eles decidiram deixar daquela altura mesmo e ficou assim. Do outro lado da igreja presbiteriana nós temos o prédio da Sociedade Thalia. Foi um prédio criado em 1940. Essa sede aqui existe desde 1940, é a sede principal deles. Foi criado como uma forma de organizar, de juntar todos os descendentes de alemães que vieram para Curitiba no século XIX. Até 1938, tinha um nome alemão, mas por causa do Estado Novo de Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo, o Getúlio Vargas proibiu a utilização de todos os nomes italianos, alemães, japoneses, nomes estrangeiros no Brasil. Aí os alemães tiveram que mudar o nome deles para a Sociedade Thalia. Tem várias atividades aqui, esportes, recreação. Tem um carnaval aqui que é bem legal, baile de carnaval.
Antes, até 1980, o pessoal saía daqui e ia lá para Osório tomar banho no chafariz. A prefeitura proibiu esse tipo de ação, mas até hoje eles têm cerca de mais de 15 mil associados. E é aberto para todos os públicos. Inicialmente era só para os alemães, os descendentes de alemães, mas agora qualquer pessoa que puder pagar a associação, eles estão aceitando. Hoje esse prédio aqui é um restaurante italiano, mas no século XIX, no começo do século XX, ele era a residência do governador do estado do Paraná na época, o Vicente Machado. Aqui tem uma rua até, inclusive, de homenagem ao Vicente Machado, mas ele também foi uma pessoa que pode se considerar um dos barões da erva mate, e inclusive a viúva do barão do Cerro Azul falava em alto e bom tom, dizendo que quem foi o mandante da morte do marido dela foi o Vicente Machado. E até hoje muitas pessoas consideram o Vicente Machado um grande traidor do barão do Cerro Azul, porque ele fugiu da cidade, os maragatos chegaram e o barão do Cerro Azul só tentou organizar as coisas aqui e acabou que depois ele falou pro Marechal Floriano Peixoto que o barão do Cerro Azul tinha traído a causa, traído as tropas legalistas, vamos dizer assim, e ajudado os maragatos. Mas na verdade ele só quis ajudar, fazer com que os maragatos destruíssem a cidade. Mas o Vicente Machado morava aqui. Hoje é um restaurante. Nós estamos em frente a esse edifício. Ele foi a primeira gráfica paranaense, chamava de Litografia Paranaense. Foi fundada por Cândido Lopes. Ele comprou uma prensa em São Paulo e foi a primeira pessoa a imprimir algo aqui no Paraná. Aí ele fundou um jornal 19 de dezembro, em homenagem ao dia da independência mas dia da emancipação do Paraná de São Paulo. E no final da década de 1880 ele se juntou com o barão do Cerro Azul e transferiram a gráfica para cá. Um fato interessante sobre essa gráfica, hoje ela já está desativada, já teve um Banco Santander aqui, teve vários outros empreendimentos aqui, mas um fato curioso que aconteceu nessa gráfica foi que em 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, quem que trabalhava aqui era o Max Schaff. Esse Max, ele fazia propaganda para o Partido Nazista no Paraná. Quem não sabe, o Partido Nazista aqui em Curitiba chegou a ter quase 200 pessoas. E o dono da gráfica era um fã do Hitler. Aí quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, os brasileiros sabiam que ele era nazista, vieram aqui e quebraram tudo a gráfica do cara. Pegaram até os cachorros dele, os pastores, tinha dois pastores alemão, pastor alemão, pegaram os cachorros, mataram a paulada e levaram e enforcaram os cachorros lá na Praça Osório. Aí depois eles saíram daqui revoltados, foram lá pro Clube Concórdia, que era um outro clube que tinha só alemães, rebentaram tudo lá. Depois foi para a Sociedade Livorno, que era um clube que só tinha italiano, quebraram tudo, o povo estava revoltado. Foram lá para a Copel, quebraram tudo, porque o diretor da Copel era nazista também. Foi uma época bem difícil aqui em Curitiba naquela época.